Então tá, olá pessoal. Então vamos fazer uma revisão então sobre a parte matemática da, da- das ondas acústicas, né? Vocês devem lembrar que nós tínhamos feito um formulário aqui que foi usado intensamente para resolver os problemas aí matemáticos assim das ondas eletromagnéticas. Agora para ultrassom nós temos a mesmo raciocínio. Então aqui eu tenho um formulário que eu preparei assim, baseado no resumo das aulas, e vocês devem ter feito a mesma coisa, né? Então, a parte de ultrassom, nós temos algumas equações aqui que eu vou comentar o significado, só uma página de equações assim que mata toda a biofísica, né? Então, vamos ver então. Então, o que nós temos aqui, né? Então, ultrassom, se nós tivermos um gás, no meio gasoso, a velocidade da onda sonora é dada pela um coeficiente termodinâmico que se chama gama, né, que normalmente o problema tem que dizer quanto que vale para o gás em questão, vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura em Kelvin, né, onde essa temperatura aqui sempre vai ser em kelvins, daí tem que converter, né, de graus centígrados para Kelvin. Então, a temperatura em graus centígrados vai ser a temperatura em Kelvin, né, menos 273. Então, dividido aqui pela massa molecular do gás, tá? Que a massa molecular tem a ver com que tipo de molécula que estão presentes no gás, então também tem que ser conhecido para o gás. A velocidade, né, a velocidade praticamente no meio sólido, assim, ou no meio assim que for mais denso que o ar, o fluido, por exemplo, vai ser simplesmente a razão, né, a raiz quadrada da razão da constante de compressibilidade do material dividido pela densidade, tá? A constante de compressibilidade, ela vai ser um K maiúsculo, então vai depender de que tipo de material ou órgão do corpo humano que nós estamos trabalhando, né, tem a ver com a elasticidade. E ρ aqui é a densidade, então a velocidade da raiz quadrada sobre essas duas quantidades aqui, tá? Para a parte de onda, vale as mesmas equações harmônicas, então praticamente o K minúsculo, né, que é o número de onda é 2π sobre o comprimento de onda. A velocidade da onda vai ser o comprimento de onda dela vezes a frequência, só que daí não vai ser mais 2,99 vezes 10 na 8, porque a onda é mecânica, ela não é eletromagnética. Ou então vai ser ômega sobre K, que é a frequência angular dividido pelo número de onda, os dois em radianos por segundo. A frequência angular vai ser 2π vezes a frequência linear, né? Se eu tiver a frequência em hertz, eu coloco aqui para achar o ômega em radianos por segundo, que é igual a 2π sobre o período, né? O período de rotação daí nesse movimento oscilatório, nesse movimento harmônico, né? Ou o período da onda. A intensidade vai ser sempre a quantidade de energia por unidade de tempo por unidade de área, né? A potência vai ser sempre a quantidade de energia por unidade de tempo, tá? Então a intensidade, né, a gente pode escrever daqui que a intensidade é a potência por unidade de área, que é aquela definição que nós já tínhamos antes daí. O que vai mudar é que agora nós vamos ter a passagem das ondas mecânicas, então as equações harmônicas elas são diferentes. A amplitude do deslocamento molecular S vai ser uma amplitude máxima S0, seno de kx menos ômega t. A amplitude da pressão, tá, que vai ser uma pressão de equilíbrio, seno de kx menos ômega t menos π meios. Então o fator de fase ele entra pelo fato quando existe uma pressão máxima, a amplitude do deslocamento das moléculas é mínimo e vice-versa. Tá? Então isso significa praticamente que elas estão desfasadas em 90 graus. Quando uma quantidade é máxima, a outra vai ser mínima. Quando uma quantidade é mínima, a outra vai ser máxima. Então elas estão sempre oscilando desfasadas em 90 graus, assim, entre esses dois senos, ou π meios radianos. Existe uma relação entre a amplitude do deslocamento molecular e a amplitude de pressão. A amplitude de pressão é simplesmente a densidade, né, o ρ, vezes a frequência angular em radianos por segundo,
vezes a velocidade da onda em metros por segundo, vezes S0, que é a amplitude, tá, em metros do deslocamento molecular. A pressão média da onda vai ser a quantidade de energia média por unidade de tempo que ela transmite, tá? Ou seja, vai ser a densidade volumétrica de energia, né? Densidade volumétrica, que é a energia por unidade de volume, que é o eta, vezes a área da seção transversal, né? A área da onde ela age praticamente, é a onda acústica, vezes a velocidade da onda, tá? A intensidade vai ser a potência média por unidade de área, ou seja, vai ser simplesmente a densidade vezes a velocidade. Então, a densidade de energia, que seria, por exemplo, joules por metro cúbico, dividido por metro cúbico, vezes a velocidade da onda em metros por segundo. A quantidade de energia que está contida numa oscilação mecânica é 1 meio de ρ, que é a densidade volumétrica, vezes ômega ao quadrado, S0 ao quadrado, vezes a quantidade de volume que a gente está trabalhando. Quanto maior o volume, maior a energia. Então, passando o volume dividindo, a gente tem que a densidade de energia, né, vai ser a quantidade de energia por unidade de volume por onde a onda passa. Que vai ser simplesmente esse termo aqui, que vai ser 1 meio de ρ ômega ao quadrado, S0 ao quadrado. A intensidade da radiação da onda mecânica, como a gente viu, vai ser eta vezes V, tá? Bem daqui. E agora a gente substitui esse valor de eta, então vai dar 1 meio de ρ ômega ao quadrado, S0 ao quadrado vezes V. Isto aqui, pegando essa expressão, identificando quem é quem aqui, fica igual a intensidade, a pressão, a amplitude de pressão ao quadrado, sobre 2 vezes a densidade vezes a velocidade da onda. O produto de densidade do material vezes a velocidade da onda mecânica que passa por ele, a gente chama de impedância acústica, que é o Z0. Então, Z0, que é a impedância acústica, é ρ vezes V. Então aqui vocês vão ter que intensidade é P0 ao quadrado, amplitude da onda de pressão ao quadrado, sobre 2 vezes E0. Aqui, dependendo se o problema é S0 ou P0, se precisar calcular a intensidade, vai ter que achar o P0 aqui, isso, e a partir do S0 usando essa expressão. Então tem um passo intermediário aí. Então, por exemplo, se eu conhecer P0, que é a amplitude da pressão, eu vou ter a amplitude da oscilação das partículas, né, desse material metálico, nesse material onde a onda trafega, né, dividido por ômega vezes a impedância acústica. Depois eu vou ter as atenuações, né, atenuação em decibéis, né, se eu tiver uma intensidade I em comparação com uma outra, se eu fizer o logaritmo decimal dessa razão multiplicar por 10, eu tenho a intensidade em decibéis. Se eu pegar agora as potências, a pressão da onda, tá, e dividir a pressão da onda sobre uma pressão de referência, nós vamos ter que o logaritmo de 10 vezes 20 vai dar a diferença de pressões em decibéis. Vai dar a diferença daí da potência da onda em decibéis daí. Tem que cuidar que se eu estiver trabalhando com intensidades é 10, se eu estiver trabalhando com as pressões da onda vai ser 20, né? Ou potências da onda também. Porque a intensidade e o P vão com esse fator quadrado. Esse fator quadrado consegue cair fora do logaritmo e multiplicar aqui. Depois nós temos o coeficiente de reflexão. O coeficiente de reflexão é quando a onda passa do meio Z1 para o Z2, vai ser a impedância acústica do segundo meio, menos a impedância acústica do primeiro meio, dividido pela impedância acústica do primeiro meio, mais a impedância do segundo meio ao quadrado, tudo isso. Tá? E o coeficiente de transmissão vai ser dado por 4 vezes Z1, Z2, sobre Z1 mais Z2 ao quadrado. Só cuidado para fazer essa conta corretamente. Depois nós temos aqui a atenuação, né, devido a uma superfície, né? Então essa aqui no caso é uma superfície, né,
lambertiana, né? Então IDR vai ser o I0 sobre R ao quadrado cosseno de θ. Aí para ver essa geometria é só olhar a figura lá da aula. Se eu tiver, por exemplo, no ultrassom sempre vão ter feixes cônicos de radiação, então nós vamos ter, né, não vamos ter feixes piramidais assim, ou feixes pontuais assim, então praticamente vamos ter feixe cônico. Então nós vamos usar a mesma fórmula da intensidade devido a um feixe cônico que tem um ângulo de abertura de vértice 2α e o ponto de observação fica uma distância de 2 quadrado da fonte do ultrassom. Então o ultrassom sempre vai mandar toda a energia na direção de um cone que tem uma certa abertura que tem que ser medida pelo técnico daí. A área da base de um cone é uma distância d do vértice, vai ser π vezes d2 ao quadrado tangente ao quadrado de alfa. Alfa é o semiângulo do vértice, né? Se o vértice tiver 2α 28 graus, que é o ângulo total do vértice do cone, obviamente vai ser 14 aqui, que é o ângulo que vai ser colocado aqui. Sempre vai a metade do ângulo do vértice aqui. Depois a intensidade entre dois pontos, né, que estão a duas distâncias diferentes, vão seguir a atenuação, a forma de atenuação geométrica, que vai ser a razão entre d1 sobre d2 ao quadrado. E depois nós temos a equação de efeito Doppler, né, para a frequência recebida em função da frequência transmitida. Quando tem uma reflexão por um móvel que está em movimento, tipo as hemácias, vocês vão ter que a variação de frequência, né, a diferença de frequência do sinal que foi emitido para o sinal que retornou, vai ser 2 vezes a frequência transmitida, vezes U, que é a velocidade do meio com respeito à cápsula, e V a velocidade, né, da onda acústica nesse meio, velocidade da onda sonora no meio. Cosseno de θ vai ser a diferença de direção entre a direção perpendicular, né, ao fluxo, por exemplo, do sangue, né, e o eixo daí da cápsula do ultrassom. E U vai ser V delta F sobre 2ft cosseno de θ. Essas equações daí, as equações fundamentais do ultrassom vascular, que também são discutidas na aula. Então essa página aqui, né, não tem nada atrás, tá? Ela praticamente resume todas as expressões assim que a gente tem que saber para poder calcular problemas aí que envolvem o ultrassom em sistemas biológicos daí. Tá bom? Então agora é um bom momento de organizar o formulário, revisar exatamente o que são cada termos de cada equações e se preparar para fazer os exercícios daí. Bons estudos, né? E até os exercícios.